Nosso Evangelho de hoje é Mateus 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Os 6 relatos da multiplicação dos pães estão presentes nos 4 evangelistas, 2 vezes em Mateus e Marcos, uma em Lucas e também uma em João. De acordo com o texto de Mateus, a multiplicação vem logo após o texto da narração da morte de João Batista. Em Mateus, quando Jesus toma conhecimento da morte do profeta precursor, vai ao deserto. Aqui se tem uma referência ao Êxodo. Jesus sendo visto como o novo Moisés, diante de um mundo hostil à verdade e à dignidade humana. No banquete de Herodes, reinou a indiferença aos humanos e a relativização da vida. Facilmente optou-se pela morte de inocentes, como no caso do profeta João Batista. Esse é um momento especial de reflexão sobre a missão salvífica diante da hostilidade do mundo, representada na figura de Herodes. Jesus precisa ficar sozinho com o Pai. Todo o seu ser se volta para a vontade do Pai e para a missão salvífica. Ele sabe do desafio que terá pela frente. Conhece bem o coração dos homens. Entende suas fraquezas, mas também suas iniquidades. Em busca de si mesmos, eles são capazes de negar a própria salvação. Uma multidão segue Jesus, que ao descer da barca, vê a todos, enche-se de compaixão e cura os doentes dentre eles. Essa multidão lembra o povo de Deus pelo deserto. Salmo 78, 19. Uma multidão que segue Moisés. Pois bem, aqui está o novo Moisés, que pode transformar para sempre a vida de todos os que se voltarem para ele. Importante frisar aqui o uso dos verbos ver, compadecer-se e curar. Jesus vê uma multidão sem horizonte, sem futuro, escrava de 3 grandes poderes: político, econômico e religioso da época. O olhar de Jesus sobre eles não é superficial. Ele os alcança com sua visão penetrante,
Cada um se sente envolvido e amado no âmbito da visão do Mestre de Nazaré. Seu olhar o faz ir ao mais íntimo do outro, penetrar na sua história e sentir seus sofrimentos. Jesus se faz tão próximo que chega ao ponto de sofrer com o outro. Daí sua atitude de compaixão, suportando sobre si as misérias dos sofredores. Ele quer dar àquele povo o maior dom, a maior riqueza que vem do encontro que estão tendo com o Salvador. Por último, o gesto de libertação, revelado pela sua atitude de curar os doentes, libertando-os fisicamente como sinal de transformação da pessoa toda. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Essa observação como ovelhas sem pastor pertence a Marcos. Mateus a antecipou para a introdução do sermão missionário do capítulo 9, versículo 36. Aquela multidão ali diante de Jesus representa não somente todo Israel, mas também toda a humanidade. Por toda parte, a humanidade vive sem verdadeiros pastores, tanto em âmbito político, muitas vezes em âmbito religioso, quanto em qualquer situação. Dos dois lados, no tempo de Jesus, a exploração dos mais fracos era gritante. A parte política, segundo sua milenar forma de criar dependentes, massacrando o povo com pesados impostos. E a parte religiosa, e essa, quando corrompida, é perigosa. Em vez de cuidar e curar as ovelhas, arrancava sua lã em benefícios de exploradores religiosos no templo. Homens que colocavam fardos pesados nos ombros do povo e não eram capazes de tocar-lhes com um só dedo, de Jesus. Homens capazes de pregar os ensinamentos da Torá, mas incapazes de ajudar o ser humano necessitado. De fato, a multidão não tinha pastor. É Jesus o pastor belo, isto é, bom, verdadeiro, único que se compadece daquele povo que veio ao seu encontro, assumindo suas dores, dando sua vida e resgatando-as do mal. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A multidão, antes de tudo, tinha fome da verdade, do conhecimento de Deus, da palavra da salvação. Jesus Cristo ensina não somente para saber do assunto, mas muito mais pelo amor, pela convicção, pela paixão total ao que diz, pelo fato de ser Ele mesmo a palavra que salva e que conduz cada um à verdade de si mesmo, de Deus e do mundo. Jesus mostra-lhes o reino, a importância de segui-lo, condição única de salvação e a necessidade de se viver em comunhão, cuidando uns dos outros para o bem de todos. Em si mesmo, Jesus Cristo é a doutrina do Pai, a qual somente no Espírito Santo é possível de ser entendida e vivida. Essa doutrina continua até hoje e o será para sempre ensinada na Igreja, corpo de Cristo. Daí a importância de se conhecer bem o que a Igreja de Cristo ensina. Os ensinamentos dogmáticos são luz para a continuidade do cristão na luz que é Cristo. O dogma é a verdade da revelação colocado de modo definitivo pela Igreja para todos os cristãos, a fim de que todos possam alcançar a salvação realizada pelo mesmo Jesus, que é a verdade, a luz que ilumina o mundo, especialmente quando se vive no deserto e no pôr do sol da humanidade. Ao entardecer no lugar deserto, manifesta-se a revelação e o poder de Deus, sinal de que, mesmo nos tempos difíceis atuais, abandonar-se em Deus, em seus ensinamentos, é o melhor caminho, única esperança, pois somente em Deus
o homem encontra repouso, o repouso verdadeiro e alimento para a sua fome. Além disso, a expressão ao anoitecer liga-se à ceia do Senhor, e esta era certamente a intenção do evangelista ao se referir ao fim do dia. Apresentado como profeta maior que Eliseu, que multiplicou 20 pães de cevada para alimentar 100 pessoas, segundo Reis 4, 42 a 44, Jesus também é revelado como maior que Moisés, pelo fato de ter superado o dom do maná no deserto. Êxodo 16 seguinte. Jesus também está no deserto e tem compaixão de uma multidão faminta que será alimentada pelo novo Moisés. Segundo Mateus, o milagre da multiplicação dos pães aponta para a ceia celebrada com os 12. Inclusive, na entrega dos pães, não cita os peixes, para que a comunidade entenda o que se pretendeu com tal milagre. Até mesmo os gestos são indicadores dos da ceia. Toma os pães, levanta os olhos para os céus, agradece a Deus, parte os pães e os dá ao povo, evidenciando o ritual eucarístico de Mateus 26, 26. Em seguida, dá o encargo da distribuição dos pães aos seus discípulos. Pois bem, Jesus não despede o povo, não abandona a multidão faminta de Deus e de alimento. Pede aos discípulos para eles mesmos darem de comer à multidão, mesmo a razão humana dizendo que não é possível alimentar tanta gente com 5 pães e 2 peixes. No caixa de Jesus e dos seus discípulos só havia 200 denários para o jantar, somente 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que eles tinham para 13 pessoas, Jesus e os 12. A multidão era de 5.000 homens, isso sem falar das mulheres e crianças. Humanamente falando, impossível alimentar tanta gente com tão pouco. Aqui se revela o poder amoroso de Deus. Jesus tem o domínio da natureza, revela sua divindade, mostra a todos que ele é o novo Moisés e mais do que os profetas, traz à memória de todos que Deus não precisa de muitas coisas para realizar um feito grandioso. Vence qualquer batalha com poucos soldados, com poucos pães alimentará multidões, com sua única palavra salvará toda a criação. Este é um momento de crise na vida dos discípulos que são convidados a crer profundamente, a esperar contra toda esperança, confiar para além de tudo o que pode dizer a razão humana e amar, tornando-se cada um dom para todos. Neste momento, revela-se para eles o significado da vida eucarística, do viver em comunhão com Cristo, para ser todo para os outros e, ao mesmo tempo, o caráter de sacrifício, sacrificar-se, mortificar-se pelo outro. O pão do céu, Cristo, mais o peixe da humanidade, juntos para alimentar o povo faminto, sofredor, necessitado da salvação. Em comunhão com Cristo, os discípulos desempenharão o pastoreio de Jesus por toda a história. Daí, necessitarem de uma fé pura, esperança apaixonada, confiança absoluta e amor total a Deus e aos homens. Aos discípulos, o encargo de alimentarem o povo de Deus com a Eucaristia e com a palavra salvadora, ensinando a todos a verdade que conduz ao Pai. Para além de um gesto social, o texto manifesta a necessidade de alimentar-se de Cristo Jesus. Jesus é o novo Moisés, de número 27, 17, é o Messias davídico, é Deus e o verdadeiro pastor, Ezequiel 34, 16 a 23. Ele cuida das ovelhas, cura suas feridas, conhece cada uma pelo nome, entende seus sofrimentos, concede-lhes verdes pastagens, ensina-lhes a verdade, não teme o inimigo, mas é capaz de dar sua própria vida em troca da vida de todas elas. 4 verbos se tornam como que um modelo de vida do bom pastor para toda a igreja. Ver, compadecer-se, ensinar e alimentar. Ele vê a multidão, compadece-se dela, ensina-lhe a verdade e alimenta-a. Esse modelo deve ser seguido e vivido por todos os batizados, todos os que nos tornamos filhos de Deus, discípulos do bom pastor, e mais
Além disso, faz-se alimento de vida eterna. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.